galera, tudo bem com vocês? Já tem um tempo, muito tempo na verdade, que vocês me pedem pra falar sobre ele, o jejum intermitente. E hoje eu estou aqui para falar sobre esse assunto, baseada não só na minha experiência clínica, não só na minha opinião, mas principalmente nela, a toda poderosa ciência! Então o que acontece? É muito precoce para estar levantando a bandeira do jejum intermitente como se isso fosse para todo mundo. E eu vou explicar o porquê. Bom, a primeira coisa é que existe muito artigo, beleza? Se você colocar lá Intermittent Fast no PubMed, você vai ver realmente muitos artigos. Porém, a maioria deles são feitos em animais. E você deve convir comigo que, apesar de algumas pessoas assim serem bem irracionais, né? Nós não somos animais. Então a nossa estrutura, a nossa biologia, a nossa fisiologia funciona completamente diferente dos animais. Então não tem como você pegar artigos em ratos e você tentar extrapolar isso para humanos, porque é completamente diferente. Então a primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse assunto é que não tem como bater o martelo e recomendar o jejum intermitente para toda e qualquer pessoa da face da Terra, beleza? Então essa aí é uma coisa que não tem discussão. A segunda coisa é que não necessariamente, por eu ter dito isso, eu quero dizer que é uma prática que não deve ser feita por ninguém, né? Então não é esse o meu objetivo. Isso seria também sensacionalismo da minha parte. Então, tem alguns artigos que mostram realmente redução de gordura corporal, melhora no perfil lipídico, melhora na glicemia das pessoas, e isso sim são dados relevantes e a gente tem que ter atenção para isso também. Porém, o grande problema, e assim, sinceramente, o grande problema das publicações que tratam o jejum é a maioria, não todas, tá? A maioria delas não tem grupo controle. Ou seja, tem um artigo que ele vai lá e coloca uma população, um grupo para fazer jejum, tá bom? Então pega lá várias pessoas de determinada faixa etária, determinado país e faz assim, não, agora todo mundo vai fazer aqui um jejum de 8 horas, 12 horas, 16 horas, 24 horas, aí vai depender do protocolo. E submete essas 16 pessoas, 24 pessoas, esse geralmente é o N dos artigos que eu dei uma lidinha, tá bom? E aí você faz todo mundo ali fazer aquele jejum. E aí depois você analisa os resultados. Qual o grande viés disso? E pra quem não sabe, viés são as críticas que são do artigo, né? Ou seja, coisas que o artigo não avaliou que podem mudar um pouco a conclusão deles. Então, qual é o grande viés disso? É que se você deu jejum para uma parcela e você não avaliou qual é o efeito de uma mesma ingestão calórica, ou seja, mesma quantidade de energia entre as pessoas que fizeram jejum e as pessoas que não fizeram jejum. Se você não avaliar isso, você cria um viés imenso. Por quê? Imagina uma pessoa que come muito, tá? Uma pessoa que come muito mesmo, sabe? Sei lá, pensa aí naquele seu tio que bate a pratada no domingo. E aí você chega pra essa pessoa e fala assim, olha, agora você só vai poder comer de 1 da tarde até 8 da noite. Essa pessoa, naturalmente, ela vai reduzir bastante o que ela come. Vocês concordam comigo? Ou não? Fala aí, né? Acho que sim, né? Vocês concordam comigo. Então, você ia comer mais, né? É sério? Você é monstro, viu? Caramba. Então, as pessoas normais, tirando esse indivíduo aí, come menos, né? Então o que acontece? Se você come menos, você vai emagrecer. Talvez você tenha uma melhora no seu perfil lipídico, né? Porque o perfil lipídico, ele altera bastante com relação aos excessos, principalmente de carboidrato, além da genética, mas não é o tema do vídeo de hoje. E, enfim, vai ter algum resultado se você come muito em situações esdrúxulas, né? Em quantidades esdrúxulas, e você reduz isso. Mas você não analisa aquele mesmo tiozinho comendo a mesma quantidade de comida de 1 da tarde até 8 da noite. Você pega essa quantidade de comida e fraciona melhor para você avaliar a diferença dos resultados. Tem artigos que falam isso? Tem, mas são muito poucos e não dá pra gente pegar tudo que a gente sabe até hoje e simplesmente ignorar e falar, não, agora a grande tendência, a grande solução pra sua vida, você aí que já tentou de tudo, para de comer, minha filha, que você vai ficar ótima. Não é bem assim, meu povo. Então, existem essas limitações dos artigos. E tem um artigo que eu até vou colocar o link dele aqui na descrição do perfil para quem tiver curiosidade de ler. É o artigo que, na minha opinião, é o melhor artigo, é uma revisão sistemática, ou seja, ele avaliou basicamente todos os artigos que falam sobre esse assunto, né? Excluiu os de metodologia ruim e deu lá o seu parecer sobre aquilo. Uma revisão sistemática fantástica. Então, nessa revisão, eu vou aqui ler, anotei aqui, peraí, rapidinho. Para que o jejum seja mais que uma moda de perda de peso, é necessário maior rigor científico do que os encontrados na literatura. Zerou o mundo esse homem, sério. Esse homem aí, ó,
dê o meu curtir para ele. Pra quem que eu acho que o jejum funciona e funciona muito bem, tá? Durante uma boa parte do tempo que eu atendi, né? Pra quem não sabe, eu não atendo mais em consultório. Mas durante boa parte do período que eu fiquei atendendo, eu atendi pessoas que não tinham fome pela manhã, né? Não tinham fome pela manhã, ficavam enjoados a comer pela manhã, não tinha vontade de comer pela manhã. Então, é muito legal você entender que não precisa esse desespero todo. Se a pessoa ela não se sente bem comendo pela manhã e você sabe que existem artigos que avaliou, por exemplo, a perda de massa magra e viu que não perdeu, não tem por que você ficar insistindo numa prática que é contra aquilo que o seu corpo reproduz, né? Que é contra aquilo que a sua biologia está acostumada. Ai, Jéssica, mas me diz uma coisa, e na questão da longevidade, os monges budistas, aquele processo de autofagia, você não sabe disso? Você não sabe disso? Você não estudou isso? Calma, meu povo, relaxe o coração, o Jessiquinha explica pra você isso também. Então, o que acontece? O que é autofagia? A autofagia é um processo natural do corpo que faz com que a gente degrade, a gente tem uma enzima chamada lisossomo que faz isso, tá? Então, a gente degrada, a gente faz esse processo de regeneração celular. Então, realmente, isso acontece no jejum. Porém, quando a gente fala de monges budistas, a gente fala de uma outra cultura, de um outro estilo de vida. Porque imagina a pessoa aqui, ligada no 220, né? Então, o estilo de vida de uma pessoa assim que nem eu, ligada no 220, que faz 1000 coisas durante o dia, é completamente diferente de um estilo de vida de um monge. Então, não é só o processo de autofagia. Existe todo um ambiente propício para que essas pessoas, elas vivam mais, né? Elas tenham uma qualidade de vida melhor. Mas então é isso, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Então, o jejum intermitente, longe de mim falar que é uma prática que não serve, que não deve ser usada por ninguém, tá bom? Mas tem que ter cautela, né? Antes de você sair colocando o jejum intermitente como a nova chia, o novo Goldberry, porque não é assim que funciona. Então, pode ser utilizado sim, pontualmente, principalmente nas pessoas que eu citei, mas vamos com calma, gente. Bom senso e moderação é necessário, até porque existem efeitos colaterais que podem estar associados a essa prática, como dor de cabeça, fraqueza, indisposição, os mais leves, né? E até mesmo sintomas e consequências mais graves, como desnutrição energético-proteico, tá? Pode acontecer. Agravamento ou transtornos alimentares, já que essa restrição pode desencadear um processo que já existe, só que não está evidenciado, e queda na imunidade. Então, gente, vamos com calma. Bom senso é tudo nessa vida e, assim, né, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, você dá aí o seu like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque sempre tem vídeos da Jessiquinha por aqui. Até mais. Quantos minutos tem esse vídeo? 10. Puta que... Eu tô tentando fazer vídeos curtos, mas não tá dando, velho.